Deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm a posse desse imóvel quanto tempo? Fez 5 anos agora. 5 anos. 5 anos. A conta de água, luz, está no nome de quem? Meu nome, só tem conta de água, não de luz. Água a gente pega emprestado na loja. Ah, tá. E o terreno atrás não tem nada ainda, a gente só tava construindo. E o IPTU? Tem IPTU? O IPTU, mas ninguém paga também, a gente vai começar a pagar agora. Faz o pagamento sim. O pagar IPTU não vai fazer vocês ganhar ou perder a ação do campeão, mas quando a gente paga, é uma prova a mais. É algo a mais que nós temos, né? 5 anos é um tempo bom de posse. No Brasil, nós temos 3 procedimentos de uso campeão. O procedimento judicial, o extrajudicial e o procedimento administrativo, que é um procedimento que nós usamos o cartório. Usamos a prefeitura. Exemplo é a REURB. A REURB não deixa de ser um uso campeão, de certa forma administrativo ou administrativa, né? O uso campeão no cartório é o extrajudicial. Também é possível em algumas situações. Não é o que falam, vendem para nós uma coisa que não existe, mas ele é um procedimento novo e é um procedimento interessante. O uso campeão judicial, ele é interessante, o procedimento, porque você consegue instruir no meio do processo. Então, além das provas que você já tem da posse, você pode pedir uma audiência de instrução e julgamento, o juiz pode marcar, então você leva testemunhas, depoimento pessoal seu, do autor, dos autores da ação do campeão. Você pode pedir a inspeção judicial, então o juiz ou oficial de justiça vai até o local, faz uma inspeção, é uma prova importante. Você pode pedir uma perícia. Então o procedimento de uso campeão judicial ele é muito interessante porque você consegue criar prova dentro dele, diferente do cartório. O cartório você tem ou não tem. E o cartório você gasta dinheiro para lavrar a escritura pública, não quer dizer que você vai registrar. E pelo procedimento ser muito sério, pode ser que alguém faça uma ação de nulidade, se esse registro foi feito com base numa escritura pública num procedimento mal conduzido. No uso campeão judicial é mais difícil, porque nunca vai ser mal conduzido. O uso campeão você tem fases processuais, né, instrutórias, audiência, se for o caso, né? Então você consegue muitas vezes uma decisão mais palpável, uma decisão mais robusta. Isso ajuda bastante. Em relação à modalidade de uso campeão, no Brasil nós temos 36 espécies de uso campeão. 36. 36 modalidades, é bastante, né? Pena que a faculdade ensina 5, 6. Curso de OB ensina 8 no máximo, 7. É muito pouco, né? É muito pouco, porque assim como o médico, o advogado, o médico, a médica, ele tem que saber de todos os procedimentos. Porque aí ele consegue oferecer tudo o que há de mais moderno e mais atual, mais estratégico para salvar a vida, né? E mesma coisa na advocacia. Então, um advogado que conhece só 5 ações de uso campeão, ele não está preparado para fazer uso campeão, porque ele vai induzir o cliente a erro. Então, por isso eu divulgo muitas aulas, palestras, entrevistas para ajudar os advogados na mentoria que eu faço. Ah, que legal. Que legal, que bacana. Eu oriento, nesse caso, vocês têm 2 caminhos. O primeiro caminho é fazer um uso campeão especial urbana. O especial é um uso campeão que é previsto no Código Civil e é previsto na Constituição Federal. Esse uso campeão nós precisamos de 5 anos. Só que ele tem que ter requisitos de qualquer uso campeão. Posse, mas pacífica, animus domini. Nesse caso, esse uso campeão, além dos requisitos comuns a qualquer uso campeão, vocês precisam ter o quê? Alguns requisitos específicos desse uso campeão, né? Esses requisitos específicos são: o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Ultrapassa? O da frente não, o de trás ultrapassa, que é um lote antigo. Deixa eu fazer um desenho aqui, quer ver? Eu imagino então que se seja algo assim, ó. E vocês têm a posse dos dois. Ah, você já fez uma... Ah, parabéns pra vocês, uma planta, gente, olha lá. Oh, vocês estão... Tá melhor que muito engenheiro arquiteto. Olha que legal. Parabéns pela planta aí, quem fez aí, viu? Esposa, você. Nosso trabalho é aqui. Aqui é o nosso TIC, a gente chama de TIC, que cedeu pra gente, que falou que não tinha documentação itens 2 aqui. E nossa casa a gente tava fazendo aqui. Ah, entendi. E aqui, eles têm uma cerca aqui. É tudo junto. É tudo integrado aqui, não tem nada. Só que é tudo morado. Nosso trabalho aqui, nosso depósito, dentro da
fazendo na nossa casa. Agora me fala uma coisa, esse imóvel, ele tem uma matrícula só ou tem várias matrículas? Matrícula é RG do imóvel, né? Antes 76 é transcrição, após 76 matrícula. Acho que cada um é um lote, cada um tem uma documentação. Creio eu, que a gente acha que não tem documento. Entendi. Mas o lado bom dos capião, eu sempre falo que ele serve para unificar uma área. Então eu tenho aí, quer ver? Eu tenho aqui, ó. Vou pegar 2 livros meus aqui. Eu tenho 2 matrículas, ó. Esse meu livro vermelho, esse meu livro verde aqui. Eu tenho 2 matrículas. Com o uso capião, o que eu consigo fazer? Eu consigo transformar esse imóvel em um imóvel só. Se eu tivesse 5 matrículas, eu poderia unificar também. Esses são os meus livros que eu escrevo aqui. Eu consigo, então, transformar 2 imóveis ou mais num imóvel só com o uso capião. E eu consigo fazer o inverso. Então, aqui eu tenho uma matrícula. Esse é meu livro aqui. Eu tenho uma matrícula, eu consigo dividir, se eu tenho a posse só de parte, parcial, eu consigo dividir esse imóvel em 2. Eu vou criar uma matrícula nova. O que vocês podem fazer aí, gente? O caso de vocês não é um uso capião para individualizar, é para unificar. É um uso capião para unificar as matrículas. Esse uso capião para vocês é importante, por quê? Porque vocês vão usar com matéria de defesa. Eu não sei o que vai vir de lá, o que veio. O que pode vir de lá é uma reivindicatória, se eles têm a propriedade, ou uma ação possessória, se eles só têm a posse. Então pode vir uma coisa ou outra. Nessa situação, se vocês distribuem a ação de uso capião antes, vocês estão aí protegidos como um escudo protetor. É que nem remédio para pressão, né? A pessoa toma para não dar o pico de pressão alta. O dia que ela não toma pode ocasionar um problema sério. O uso capião em andamento, ele protege vocês na posse que vocês têm exclusiva, a gestão exclusiva desse imóvel. Então vocês vão usar a súmula 237 do Supremo a favor de vocês. O que é a súmula 237 do Supremo? A súmula 237 do Supremo é uma súmula que permite que o uso capião seja usado e arguido em matéria de defesa. Então, enquanto o uso capião estiver em andamento como uma ação, de certa forma vocês estão protegidos, porque vocês poderão usar o uso capião em matéria de defesa dentro da contestação. Não é fazer o uso capião dentro da contestação, mas é usar o uso capião distribuído como tese de defesa, entendeu? Dentro de uma contestação. Contra uma contestação de reintegração de posse, manutenção, interdito proibitório, contra uma reivindicatória, uma emissão da posse, vocês conseguem a tempo. Muitos casos já aconteceram aqui no escritório, como advogado ou com os meus alunos, conseguir a suspensão daquela determinada ação, até que seja julgado o uso capião. Isso é sensacional, porque se vocês conseguem ganhar a ação do uso capião, vocês transformam a posse que vocês possuem, transformam essa posse num direito de propriedade, conforme o enunciado 492, né? Entendi. Eu teria como mandar para você dar uma olhada no processo dessas coisas, para informar mais a gente melhor? Pode, com certeza. Vocês foram citados já? Foi oficial de justiça, não? Não, acho que nós não. Só o nosso. Eu não chamo de tia, né? Porque ajudou tanta gente no começo, a gente chama de tia e tio. E foi. O que eles passaram pra gente, tio? Eu não tenho documentação nenhuma. Tanto que eles estão lá há 23 anos. Agora me fala uma coisa. O que chegou. Essa pessoa que se diz dona, ela apareceu e falou: ó, sou dono do imóvel. Mas não entrou com ação nenhuma até agora. Entrou com ação na justiça contra eles, não contra a gente. Entendi. Qual o nome da ação, você sabe? O nome? Ação reivindicatória, reintegração de posse. Não é reintegração de posse, não. Eles estão. Muita gente fala, uso capião é algo de invasor. Não é verdade, não. O uso capião tem muita construtora, incorporadora, muito investidor, muitas pessoas que usam o uso capião para regularizar o imóvel. Eles são 2 idosos. Um tem 78, outro tem quase 80. Tá. Eles assinaram um contrato de locação dessa loja. Entendi. Agora eu queria saber essa ação que foi feita. Ou ela vai ser uma ação de reintegração de posse, ou ela vai ser uma ação de missão na posse, ou uma ação reivindicatória. Acho que é uma ação de despejo que eles estão pedindo. Nossa, que estranho. Aqui, ação de rescisão de contrato de locação. Deixa eu ver. E despejo. Sabe o que vocês têm que fazer, gente? Com muito carinho, muita propriedade no assunto. Pode mandar para mim, deixa eu olhar, quero olhar assim.
Pode mandar até foto no WhatsApp aí, tá bom? Pode mandar foto, a imagem, eu entro lá e olho sim. Mas a saída que vocês devem adotar aí nesse caso é fazer o uso capião, vocês têm a opção de fazer o uso capião especial urbana ou fazer o uso capião extraordinária do artigo 1238, mas aí teria que usar a soma de posse prevista no Código Civil e a posse complementar prevista pelos julgados da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Tanto faz um ou outro. O bom do uso capião especial urbana é que você já tem os requisitos. Só que é importante lembrar nesse caso que vocês não podem ter outro imóvel no nome, não pode ter. E esse imóvel que vocês estão na posse não pode ultrapassar 250 metros quadrados, ultrapassa? O que a gente trabalha não, o outro ultrapassa, que é o imóvel antigo. Mas esse imóvel, vocês têm acesso à totalidade dele ou... Ah, tá. Então, como se fosse um T. Vocês têm acesso à integralidade dele, a posse, né? Porque qual que é o problema? Se for fazer o capião especial, urbana, ou condicional urbana, que é a mesma coisa, vocês ficam limitados até a metragem, o limite de metragem é 250 metros quadrados. Esse imóvel não pode ultrapassar, senão vocês vão perder a ação por falta de requisito. E aí, se for essa situação de fato, vocês teriam que fazer o quê? Pular para a segunda opção do uso capião, do artigo 1238. Porque o 1238 não tem limite de metragem. Só que como vocês não têm o requisito da posse, do lapso temporal, porque vocês têm 5 anos, aí teria que fazer o quê? Complementar a posse. Essa tia que doou para vocês a posse, ela é viva? Viva. Ah, então ótimo, resolveu o problema. Vocês se dão bem com ela? Sim. Ela poderia fazer uma carta de anuência dizendo que ela teve a posse desse imóvel durante 15 anos, 20 anos, 30 anos, o prazo real. E que ela transfere os direitos possessórios dela para vocês, para que seja usada a soma da posse, entendeu? Entendi. Mesmo com esse processo contra ele, a gente pode dar esse artigo? Pode sim, pode. A posse de vocês, gente, ela é mansa e pacífica. Tem uma ação de despejo, e a ação de despejo não tira a posse mansa e pacífica. Boletim de ocorrência, notificação extrajudicial, não tira a posse mansa e pacífica. O que tira a posse mansa e pacífica são as ações possessórias, com o devido trânsito julgado e as ações petitórias. Mas tem que ter o trânsito julgado. O que é o trânsito julgado? Uma decisão que não cabe mais recurso. Se está em grau de recurso, não tem. Não tem aí a retirada, né, a falta de mansidão da posse. Ela continua sendo mansa e pacífica. Eu oriento vocês, nesse caso, fazer sim, para ontem, uma ação de uso capião extraordinária, que é do artigo 1238 do Código Civil. Vocês vão ter que usar obrigatoriamente a tese da soma da posse, porque vocês vão ter que usar a posse da tia que doou para vocês, né? Dá para fazer uma carta de anuência dela e um instrumento de doação de posse. Daria até para fazer umas cartas de anuência, 2, 3, 4, 5 pessoas, dizendo que ela tinha a posse, de forma mansa, pacífica, animus domini, há tanto tempo, e que ela doou para vocês verbalmente, né? Então daria para fazer isso. Então, com essa carta de anuência, com essa carta de pessoas, né, demais pessoas que possam assinar nos ajudando, testemunhando que ela tinha a posse e doou para vocês verbalmente, daria para a gente cumprir esse requisito da soma da posse. E olha que estratégia inteligente e interessante. Vocês deixariam de usar um uso capião que não dá, porque o uso capião especial urbano é um uso capião que para vocês vai dar dor de cabeça, vocês vão perder a ação. Usariam um uso capião que é muito mais concreto, porque ele tem várias situações que ele acaba resolvendo no seu contexto, né? Não tem limite de metragem, você pode ter outro imóvel no nome, não que tenha, mas você poderia ter. E poderia até o juiz entender que existe má fé, o juiz ou juiz, o Poder Judiciário num todo, e mesmo assim o Judiciário não pode julgar improcedente. Eu iria nessa opção. Uso capião para ontem, muito bem feito, não pode ser algo de internet, copia e cola, não pode ser, tem que ser algo bem feito, né? Pode até ser uma tese construída, mas uma tese bem feita. Porque esse uso capião tem que ter o quê dentro dele, dentro do contexto? Tem que ter o enunciado 492, tem que ter a súmula 237 do Supremo, o próprio artigo 1238, tem que mencionar que a posse sempre foi exclusiva,
mansa, pacífica, animus domini, cumpre a função social da propriedade, porque vocês moram e trabalham. Tem que mencionar também a súmula 487 do Supremo, né, que uma discussão de posse prevalece o domínio, por isso vocês querem ter a propriedade. Então, uma série de afirmativas que ajudariam vocês a ganharem ação e se proteger, entendeu? Só que aí é um caso mais complexo, porque não é só fazer uso capião. Eu orientaria fazer uso capião e um embargo de terceiro. O embargo de terceiro seria uma segunda ação autônoma. Porque olha que interessante, o uso capião eu provo a posse. No embargo de terceiro, eu vou na ferida. Eu vou lá na ação de despejo e falo, ô juiz, o locador que está despejando a locatária não tem nada a ver comigo, com a gente. Nós temos até uma ação de uso capião em andamento. Então qualquer decisão de despejo aí que possa me atingir é um grande erro, entendeu? Você precisa aparecer nessa ação com a peça correta, com a medida judicial correta, para poder se defender e se livrar de qualquer dor de cabeça futura.